quarto tema que eu tenho para refletir com vocês rapidamente, e depois nós vamos fazer a unção e vamos fazer a oração. A construção de uma família, onde o esforço humano encontra a soberania de Deus. Sabe por quê? Porque todos nós sonhamos com uma família feliz. Todos nós sonhamos que queremos isto, que os nossos filhos sejam abençoados. Todos nós queremos ver a nossa casa em paz. Todos os pais querem ver os filhos prosperando. E às vezes, o pai, dentro das condições que tem, procura o melhor colégio, procura dar um norte para o filho, direcionar ele por um caminho para que ele prospere, para que ele se dê bem na vida. Então esse é o esforço que nós fazemos, como pai, como mãe, de querer que os nossos filhos tenham saúde, que eles sejam guardados, protegidos. E quando a gente vê um filho sofrendo, a gente sofre junto, porque a gente torce sempre pela nossa família. Porém, há uma declaração na Bíblia que nos ensina algo, e nós precisamos atentar para isso. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por quê que tem essa declaração sobre a cidade? Porque na época, as cidades eram amuralhadas, tinham muros, que protegia das invasões, dos ataques dos inimigos, e sobre esses muros, havia os sentinelas, que ficavam vigiando, davam o alerta, se vinham os inimigos. E este salmo diz que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, quando se fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhar os que edificam, quer dizer que a família é uma construção. O casamento é uma construção. Você trabalha para construir um casamento sólido, uma família abençoada, uma família unida, uma família que realmente te cause alegria e que você possa viver em paz. Mas este salmo, ele não descarta o esforço nosso de fazer a nossa parte, mas o nosso esforço é insuficiente. Se você usa a tua capacidade mental ou financeira, enfim, tudo que você puder fazer, sem Deus vai ser insuficiente. O que vale é você ter a tua casa construída com a presença de Deus. Por isso diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Eu vim de uma família super religiosa. Meu pai era um homem religioso, minha mãe era uma mulher religiosa, minha família era religiosa. Na época das missões, os padres capuchinhos, eles dormiam na minha casa. Eu tenho foto, eu era pequeno, tem 5, 6 padres lá, junto com meu pai e a minha mãe, os meus irmãos,
Então a gente morava numa casa grande, sabe? Aquelas casas de antigamente. E ali eles dormiam, ali eles se hospedavam, comiam. E na época das missões, o meu pai era o primeiro a fazer as doações, aquelas vacas, cabra, que o meu pai criava somente para o consumo, e doava ovelha. Minha mãe fazia aquelas coisas lá, bolo, cuca, bolacha, essas coisas que se usava lá. E o meu pai sempre presente. Porém, a minha família se desintegrou, porque a religião, ela pode cansar você, ela pode cansar, porque na religião você segue regras, mas a graça de Jesus, a graça de Deus, ela te dá a oportunidade de você ser cuidado e ser edificado. Eu quero mostrar para vocês um exemplo da Bíblia, Atos capítulo 10, versículo 1 e 2. Olha o que diz: havia em Cesareia um homem, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo ele orava a Deus. Então nós temos aqui um homem que tem uma posição. Ele é um centurião, ele comandava 100 soldados, ele era uma autoridade. Mas mais que isto, ele era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Então nós vemos aqui um homem, aparentemente, com uma vida perfeita, um homem íntegro, um homem que temia a Deus, um homem que fazia boas obras, um homem que ajudava as pessoas necessitadas, um homem que levava a família a temer a Deus, e de contínuo ele orava a Deus. Então nós temos aqui um homem perfeito, fiel, íntegro na sua religiosidade. Mas você vai ver que o esforço de um religioso não basta. Versículo 3. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: o que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Tá, volta no 4. Vou explicar para vocês. O anjo de Deus que apareceu a Cornélio estava dizendo: Cornélio, Deus está vendo o teu esforço, Deus está vendo os teus passos, Deus viu o teu coração, Deus conhece a tua vida, mas eu vim dizer para você que falta algo. Versículo 5. Agora envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Versículo 6. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Gente, olha aqui para mim. Se Deus não edificar a tua casa, se Deus não edificar a minha casa, vai faltar algo. Você pode ser bonzinho, você pode orar todos os dias, você pode dar esmolas,
Você pode dizer, não, eu tenho minha religião, meu Deus do céu, meu pai era daquela religião, minha mãe era daquela, eu sou religioso. Você pode ter tudo isso, eu posso ter tudo isso. Mas o anjo apareceu para Cornélio e disse, Cornélio, Deus me mandou aqui. E eu não vim aqui para elogiar o que você está fazendo. Eu vim aqui para dizer para você que você precisa ter um pastor, que você precisa ter um mentor, que você precisa ouvir o que Pedro, o apóstolo Pedro tem para falar. Mande homens a Jope. Pedro está lá na casa de Simão, o curtidor, e ele vai te falar o que você tem que fazer. Mande buscar Pedro. Irmãos, o que falta nas famílias hoje? Às vezes a pessoa diz, meu Deus, eu faço tudo certinho, eu sou uma pessoa íntegra, eu sou uma pessoa piedosa, eu ajudo os necessitados, de quando em quando eu vou na igreja, mas eu tenho minha fé, eu faço minhas orações, eu tenho minha religião. O que falta? Falta um mentor, falta um pastor, falta alguém para te ensinar o caminho que você tem que seguir. A dona da fazenda disse para mim assim, quando cheguei lá e perguntei para ela, tá, dona, eu estou aqui, a senhora precisa de algo? Ela disse, sim, eu quero que o senhor me batize, seu Jairo, e eu quero que o senhor me ensine tudo o que eu tenho que fazer, porque eu vou fazer o que o senhor me ensinar a fazer. Eu quero que o senhor fale da Bíblia para mim, eu quero que o senhor me ensine sobre Jesus. E o esposo dela sentou do lado, e no final eu batizei os dois. Então o anjo disse, Deus viu o que você tem feito, mas está faltando algo. Mande chamar o apóstolo Pedro. Ele está lá em Jope, está lá na casa do Simão, lá o curtidor. Ele vai te ensinar o que você ainda não sabe. Sabe que tem muitas famílias que são que nem Cornélio antes de conhecer Pedro. São bons, piedosos, aparentemente uma família perfeita, temente a Deus, mas há um vazio ainda, porque a religiosidade, ela exige que você faça algo, penitência. Hoje eu lembrei de quando eu era pequeno, que o meu pai na sexta-feira santa, tinha que fazer um jejum, e na minha casa era assim, não abria nem a porta na sexta-feira, porta fechada, janela fechada, sexta-feira santa, da paixão, né? E a minha mãe já fazia umas bolachinhas, porque sexta-feira era dia de jejum, e tinha que falar bem baixinho, não podia falar alto na sexta-feira. Aí quando era daí no sábado, daí já era diferente, sábado já voltava normal, no domingo, aí show de bola, mas na sexta, então a religião, ela exige que você faça algo para você ser aceito por Deus. Cornélio fazia isso, ele temia Deus, ele dava esmola. Não, eu vou dar esmola porque isso é ponto para mim. Eu vou ser bonzinho, isso é ponto para mim. Eu vou fazer orações todos os dias, é ponto para mim. Ele estava se esforçando. A religião faz isso. Mas o Evangelho proclama diferente. Proclama que Jesus já fez tudo por nós lá na cruz. Ele pagou preço lá na cruz para a tua família ser restaurada, a tua família ser abençoada. E quando você crê em Jesus,
será salvo tu e a tua casa, e aí o fardo fica leve, e é fácil você ser piedoso, é fácil você ajudar as pessoas, é fácil você fazer oração, porque daí não é mérito teu, é a graça dele na tua vida, e te capacita para você viver uma nova vida e servir a Deus com alegria. Essa é a diferença, quando Deus edifica a nossa casa. Então, Cornélio se esforçava, buscando a Deus. O Evangelho nos ensina que Deus veio, através de Jesus, buscar o homem. Não é o homem que busca Deus, mas em Cristo Deus veio, e Ele busca o homem para Ele, e Ele leva o homem para viver uma vida para Ele. Então nós temos Cornélio, que recebe um anjo, que não elogia nenhuma virtude dele, mas esse anjo disse: você precisa chamar Pedro. Vamos ver o que aconteceu. Atos capítulo 10, versículo 23 ao 33. 23. Então, chamando-os para dentro, quando Pedro chegou na casa dele, Pedro, ele mandou chamar, os homens foram a Jope, chamaram Pedro, e Pedro veio então, mas Pedro era um judeu, ele não olhava muito bem para as pessoas de outras nações, mas Deus convenceu ele, ele veio, e quando Pedro chegou então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Anfitriões das células, aprendam com Cornélio. Convidem os parentes e amigos mais íntimos para a célula, que o líder chega lá e fala de Jesus. Vamos lá, versículo 26. Aí. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Volta. Cornélio era um homem tão temente a Deus, e tão sincero, que ele quis adorar Pedro. Dobrou os joelhos: não, esse aqui é um Deus para mim. Adorou a Pedro. Versículo 26. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou um homem, não me adore. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito, não é permitido a um homem judeu juntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E Cornélio disse: há 4 dias eu estava em jejum. Olha bem, ele jejumava até esta hora, orando em minha casa. E aí ele conta o que aconteceu. Vamos lá, versículo 31. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes. Olha que experiência. E disse-lhe: Cornélio, a tua oração foi ouvida, tuas esmolas, está a memória diante de Deus. Vai lá. Então havia, pois, em Jope, e manda chamar Simão, assim junto ao mar, e ele vindo te falará. Versículo 33. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Gente, olha aqui para mim, olhe nos meus olhos. Se você não entender a importância que tem a palavra de Deus ensinada, pregada, seja por mim como pastor,
ou pelo líder ou a líder de célula, se você não receber a palavra, vai ser difícil. Deus não vai poder fazer muita coisa. Porque Cornélio orava, Cornélio jejuava, Cornélio temia Deus, Cornélio dava esmolas, Cornélio era piedoso, tão sincero, que quando Pedro chegou, ele dobrou o joelho e quis adorar Pedro. Porém, o anjo de Deus veio e não deu nem um elogio às virtudes de Cornélio, mas o anjo disse: mande chamar Pedro, mande chamar aquele que vai te ensinar a palavra de Deus. Há coisas que você precisa saber. Coloque o último versículo. O versículo 33. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto Deus ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Nós estamos aqui para ouvir o que Deus mandou você nos ensinar. Nós queremos aprender. Então, toda a religiosidade de Cornélio não foi suficiente. Precisou Pedro ir lá. Versículo 34. Versículo 34. 10:34. Atos 10:34. E abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então nunca julgue ninguém, porque aquela pessoa que você não gosta, Deus ama sempre. Deus sempre vai amar aquela pessoa que você não gosta. Deus sempre ama. Deus sempre quer salvar, Deus sempre quer abençoar. E abrindo Pedro a boca, versículo 35. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. E a palavra que ele ouviu e que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Para aí, para. Este é o Senhor de todos. Sabe o que precisava, o que era necessário para Cornélio, irmãos? Ele tinha tudo. Cornélio tinha coisas que nós podemos não ter ainda. De piedade, de oração, de boas obras. Ele era perfeito. Mas ele precisava conhecer Jesus, aquele que está vivo, aquele que é Senhor de todos, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Cornélio conhecia as regras da religião, mas ele não conhecia o Cristo que está vivo, e que perdoa, e que salva, e que transforma. Então Pedro está dizendo, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Você pode ter muita religião na tua casa, mas se Cristo não estiver na tua casa, ela não estará segura. Você pode se esforçar para edificar a tua família, sem Cristo, o dia que você falhar, tudo vai cair. Mas se Cristo for a base da tua casa e da tua família, se o Cristo vivo for a base, o dia que você cair, a graça de Jesus vai te levantar e vai continuar sustentando tua casa, sustentando tua família. Era isso que Cornélio precisava aprender. Vamos lá. Coloca o versículo 43. Só o versículo 43.
Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que crescem nele, os que creem nele, recebem por meio dele o perdão dos pecados. Gente, olha aqui para mim. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus. Aqui, ó. Todo o Antigo Testamento. Todos os profetas do Antigo Testamento falaram a respeito de Jesus, dizendo: os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Vá para frente um pouquinho. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus seguidores de Jesus, que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus. Pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a Deus, a grandeza de Deus. Então Pedro disse: essas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizados com água? E então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo, e eles pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. Olha aqui para mim. Quando acontece esse mover na casa de Cornélio, sabe o que precisa hoje? A pessoa ter o coração para ouvir a palavra. Dizer: meu Deus, o líder se preparou para a célula, orou, jejumou, convidou pessoas. Hoje é dia de célula na minha casa, porque na época não havia templos, era nas casas. Eu quero que vocês saibam disto. E o líder ali se preparou, vai trazer uma palavra para todos nós. Vamos receber a palavra. Às vezes a pessoa vai na célula para comer linguicinha assada, frita. Vai ter um belisque, tem um churrasquinho, vamos comer um negócio lá na casa do fulano. Vai ter célula, vai ter bolo, que a irmã fez um chazinho quentinho, bolo. Não! Coração de Cornélio, nós estamos aqui para ouvir tudo o que Deus te mandou falar. E o que você falar, nós vamos receber da palavra de Deus. E eles receberam. E o Espírito Santo veio, e eles foram cheios do Espírito Santo. Aí Pedro não disse: ô Cornélio, você está bem para ser batizado? Cornélio, como é que foi a tua vida? Pedro não conhecia o passado de Cornélio, não. Pedro não perguntou de nada de Cornélio, se ele está pronto ou não. Pedro só perguntou: será que alguém pode recusar água para não ser batizado depois de tudo que Deus está fazendo? Vamos fazer um batismo aqui. Todos foram batizados nas águas lá, e ele mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo, e ali começou a igreja. Neste dia aqui, começou a igreja primitiva, a partir da casa de Cornélio, para se espalhar pelo mundo, e chegou até nós aqui em Concórdia hoje. Foi nesse dia, porque um homem abriu o coração, ele era religioso, e ele viu que só com Jesus a casa, a família é realmente edificada. Qual é a palavra de hoje, irmãos? Se Deus não edificar a tua casa, o teu esforço não vai adiantar. Jesus tem que ser a base da tua casa. Nesse dia que Cornélio foi batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com toda a sua casa, foi um marco, um testemunho. Ele era um centurião romano, mas a família dele não pertencia mais a Roma. Começou a pertencer a Cristo, porque Cristo começou a cuidar da casa da família. Quando você deixa Jesus cuidar da tua casa, quando você deixa Jesus cuidar da tua família, quando você permite que Ele entre, e você abre o teu coração, aí você verá no futuro aquilo que você nunca imaginou. E você vai se surpreender com o que Deus vai fazer com você. Se você é fiel no pouco,
Deus vai colocar você sobre o muito. Hoje você pode nem ter um sonho, mas os sonhos de Deus vão acontecer na tua vida. Se você não tem sonhos, Deus tem sonhos para você. Deus tem sonhos. Guarde isto. Se você não tem nenhum sonho, que você está no fundo do poço e você está bloqueado e você não sabe o que fazer da vida, eu digo para você, Deus tem sonhos para você. E Ele quer somente que você tenha um pastor, que você tenha um líder e que você tenha um coração para ouvir a palavra de Deus. Porque como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A palavra, você imagine eu na fazenda lá caçando javali. Eu sou um pastor. Eu não tinha de ser pastor. Toda vez que eu ia lá, eu procurava dar um bom testemunho. E eu orava no Espírito de Deus, prepara a oportunidade para mim. Prepara a oportunidade. Aí eu conheci a família, eu conheci toda a história dos tropeiros. Eles me contaram coisas do passado, dos antepassados. Me levaram para o lugar, ainda tem uma parte da casa que é chão batido, onde os peões faziam o fogo lá, onde eles vinham no inverno, porque lá é muito frio. Eu conheci toda a história. Eu fui conhecendo a família e toda a história da família, mas a minha intenção era levar Jesus para aquela casa e salvar eles para que um dia eles fossem morar no céu. Esse foi o propósito do meu coração, porque se Jesus não edificar a casa, são donos de 6 fazendas, 6. Mas eu disse, quando fui batizar ele lá, eu disse para ele, doutor, quando o senhor partir daqui, o senhor não leva nada. O senhor só é um administrador. O senhor quer se batizar? O senhor quer servir a Deus? Quero sim, pastor, eu quero que você me batize. É isso. Se Deus não edificar a casa, em bom trabalho os que edificam. Quantos hoje querem colocar a família realmente nas mãos de Deus?